Governo veta a Lei Aldir Blanc, que prevê 3 bilhões de reais para a cultura. STJ autoriza que Sérgio Cabral seja transferido para presídio nos Bombeiros, no Rio de Janeiro. E você vai ver também. Polícia Federal apreende cerca de 80 quilos de ouro em aeronave escoltada por policiais. Com taxa Selic em 12,75%, o Brasil volta a liderar o ranking de maiores juros reais. Russos e ucranianos podem travar batalha pelo controle da usina de Azovstal. Comerciantes estão otimistas com a chegada do Dia das Mães e as flores devem estar entre os presentes mais procurados. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. A Lei Aldir Blanc, em homenagem ao músico morto pela Covid-19, foi vetada hoje integralmente pela presidência. O Diário Oficial da União apresentou como justificativa o descumprimento de leis orçamentárias. O presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente uma lei aprovada pelo Congresso que destinava 3 bilhões de reais anuais para o setor cultural. Este é o segundo projeto destinado à cultura vetado por Bolsonaro em um mês, ambos com a justificativa de que descumprem as leis orçamentárias e outras normas. A lei, aprovada no final de março pelo Senado, criava a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, que previa a transferência anual de recursos federais para os estados e municípios brasileiros a partir de 2023, pelos próximos 5 anos. Com estes recursos, o projeto prolongaria um auxílio concedido pelo parlamento às classes artísticas durante a pandemia. A presidência afirmou que a lei é contrária ao interesse público, porque retira a autonomia do Poder Executivo para aplicar recursos. Mães trabalhadoras vão poder sacar o dinheiro do FGTS para pagar creche para os filhos de até 5 anos. A medida foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. O repórter Almeida Júnior traz mais informações. A proposta vale para mães com crianças de até 5 anos de idade. Podem ser filhos, enteados ou crianças sob os cuidados judiciais. As datas e os valores para os saques ainda não foram definidos. Já os pais poderão ter as férias antecipadas e ter flexibilização no horário de trabalho. A Polícia Federal apreendeu hoje, no interior de São Paulo, 77 quilos de ouro avaliados em 23 milhões de reais. A procedência ainda é desconhecida. A carga foi apreendida em 2 carros no quilômetro 74 da rodovia Castelo Branco, depois que desembarcou no aeroporto estadual de Sorocaba, vinda em um avião particular. A aeronave já vinha sendo monitorada pela PF, que acionou a Polícia Militar Rodoviária. Toda a carga estava dividida em 3 malas e uma 4ª mala com vários documentos também foi apreendida. 6 pessoas, incluindo 4 policiais militares, foram levados para a delegacia. Em nota, a Polícia Federal afirmou que o ouro originado do Mato Grosso e do Pará estava devidamente documentado e que nada de ilegal foi constatado. O material foi encaminhado para a perícia e a aeronave apreendida. Olha só, de janeiro até abril deste ano, o Brasil ganhou mais de 2 milhões de eleitores com idade entre 16 e 18 anos. A informação foi divulgada pela presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Uma base de dados do TSE revelou ainda que as mulheres compõem 53% do eleitorado, quase 9 milhões a mais do que os homens. O número foi divulgado pelo ministro Edson Fachin na abertura do Tribunal Superior Eleitoral desta quinta-feira. O presidente do TSE demonstrou animação ao falar da presença dos novos eleitores. Ao todo, 2.042.817 jovens com idades entre 16 e 18 anos tiraram o título de eleitor entre os meses de janeiro e abril. O número representa um aumento de 47% em relação às eleições de 2018 e de 57% na comparação com o pleito de 2014. O presidente do TSE lembrou que, para os eleitores dessa faixa etária, assim como os maiores de 70 anos,
o voto é facultativo, mas os incentivou a participar do pleito. O perfil do eleitorado brasileiro que deve comparecer às urnas em 2 de outubro deve ser apresentado no mês de julho. Ainda durante a sessão, Fachin acrescentou que a Justiça Eleitoral não medirá esforços para realizar eleições limpas e transparentes. E vamos falar sobre a Covid-19. O Brasil registrou os 2 primeiros casos de Covid provocados pela subvariante XQ, uma combinação de sublinhagens da Ômicron. A cidade de São Paulo registrou os primeiros casos da subvariante XQ, uma combinação das sublinhagens BA.1.1 e BA.2 da Ômicron. O sequenciamento genético foi feito pelo Instituto Butantan e a informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde. Ainda não há informações sobre o perfil dos pacientes e nem sobre a transmissibilidade e virulência da variante recombinante. O Sistema Internacional de Classificação e Registro de Novas Linhagens, conhecido como PANGO, identificou pelo menos 59 casos da Ômicron XQ na Inglaterra e também no país de Gales. Recombinantes são vírus que carregam informações de linhagens diferentes. Isso acontece quando a pessoa é infectada com 2 ou mais variantes ao mesmo tempo e se misturam os genomas dos vírus dentro do organismo dela. Segundo orientação da Secretaria de Estado de Saúde Paulista, a população deve continuar obedecendo as medidas sanitárias, como higienização das mãos e o distanciamento social. E ela também alerta para que o esquema vacinal esteja completo, a fim de evitar qualquer mudança nos índices atuais do coronavírus. Cada vez mais brasileiros buscam pela cidadania portuguesa. Ju, as mudanças na lei da nacionalidade de Portugal facilitaram o processo. Acompanhe na reportagem de Maria Clara Leite. Cristiana tem um sonho. É que as minhas filhas tenham a oportunidade de poder morar fora, né, estudar fora, fazer uma faculdade, fazer uma especialização. As gêmeas Roberta e Rafaela têm apenas 9 anos de idade, mas a empresária já está de olho no futuro, que pode ser facilitado por meio da cidadania portuguesa. Eu acho que é o maior investimento que uma pessoa pode fazer, né, para os filhos, assim, é você abrir um leque de opções que hoje elas não teriam. Bisneta de português, Cristiana, que já visitou Portugal várias vezes, há alguns anos se submeteu a enfrentar um longo processo para concluir o desejo de tornar as filhas cidadãs europeias. Mas tudo começou pelo pai dela. Porque como eu sou bisneta, eu entrei com o processo do meu pai. Né? Como meu pai já é mais velho e tudo, ele fez um processo dele, demorou quase 2 anos. E depois aí já saiu dele, então ele já é cidadão português, então aí eu já sou filha de português. Nessa condição, a empresária deu entrada no próprio processo de cidadania, que foi bem mais rápido do que o do pai. E na sequência, vai solicitar a tão sonhada cidadania das filhas, que deve demorar bem menos, graças às mudanças na lei. No último dia 15 de abril, entrou em vigor a reformulação na Lei da Nacionalidade Portuguesa, aprovada em 2020. As alterações facilitam e aceleram o processo de cidadania. E a pessoa interessada nem precisa mais vir ao consulado, porque os trâmites agora são feitos pela internet. Quando os processos passam a ser digitais, isso vai ser mais rápido, porque vai eliminar algumas etapas. Porque não é só dar entrada no processo digital. Todas as comunicações, exigências, acompanhamentos, vão ser todos da forma digital. Então, isso vai facilitar bastante o trâmite de receber e enviar respostas. Outra mudança que a advogada destaca é a que se refere aos filhos de estrangeiros nascidos em Portugal, que agora são considerados portugueses, se os pais estiverem morando legalmente no país há pelo menos 1 ano. E a grande novidade é que essa criança que nasceu em Portugal, que os pais estavam legais há pelo menos 1 ano, ela vai poder passar a cidadania para os pais, para o pai e a mãe. Então, isso é a grande revolução da lei, porque o que está acontecendo é o inverso, né? É um filho
poder passar para o seu ascendente a cidadania. Como os netos, que antes das mudanças na lei, precisavam comprovar vínculos com Portugal. O que é essa ligação efetiva? Ser sócio de uma associação portuguesa há mais de 5 anos, ter morado em Portugal, né, ter documentos, né, uma vida já aqui, uma autorização de residência, enfim, né, tem várias formas. Fazer viagens regulares para Portugal, isso a gente analisa de processo para processo. Mas agora os netos brasileiros precisam apenas falar a língua portuguesa. Então já é um vínculo presumido, a gente não precisa apresentar mais nada. Se você nasceu no Brasil e é neto de um português e o filho do português faleceu sem ter adquirido essa cidadania, hoje você pode pedir. Ele só é um processo demorado, mas você vai ter a cidadania. Para cônjuges, o documento agora só pode ser solicitado após 6 anos de casamento ou união estável, sem comprovação de vínculos. Mas se a ligação efetiva com o país puder ser comprovada, a cidadania pode ser solicitada após 3 anos de união. E o desejo de ser um cidadão português tem se tornado cada vez maior entre os brasileiros. Entre cônjuges, filhos, netos e bisnetos de portugueses, os pedidos de cidadania passaram de 32 mil em 2017 para 58 mil em 2020. E agora, com as mudanças na lei, os pedidos tendem a crescer. A cidadania europeia, o passaporte europeu, facilita também sua vida, mesmo que você não queira sair do Brasil, né? Na verdade, você passa a ter alguns benefícios. Por exemplo, não precisar mais emitir visto para entrar nos Estados Unidos. A partir do momento que você é europeu, você faz um procedimento simples pela internet, né, que é emitir o ESTA, paga $18, em 2 horas está no teu e-mail essa liberação e você pode viajar para os Estados Unidos. E não só Estados Unidos, Canadá, Japão. E ter livre circulação para estudar, trabalhar e até morar nos 27 países que fazem parte da comunidade europeia. Você ter oportunidade de poder circular livremente, eu acho que já te dá uma tranquilidade em relação ao futuro muito maior. E mudando de assunto, falando sobre a guerra, a Rússia admitiu hoje que o apoio ocidental prolonga a ofensiva na Ucrânia, mas insistiu que isso não vai impedir o país de cumprir com os objetivos. Enquanto isso, os 2 países podem estar travando a batalha final pelo controle da siderúrgica de Azovstal. Segundo o Instituto de Estudos para a Guerra, os russos conseguiram entrar ontem no complexo da siderúrgica de Azovstal pela primeira vez desde o início da guerra para travar uma batalha corpo a corpo. O Ministério da Defesa ucraniano diz que a siderúrgica se transformou em símbolo da resistência à invasão. O presidente Volodymyr Zelensky pediu ajuda das Nações Unidas para retirar os civis que estão no local, entre eles 30 crianças. Moscou se comprometeu com um cessar-fogo de 3 dias, mas outras promessas como essas não foram cumpridas. Com a tomada da usina, a Rússia teria o controle total de Mariupol, que liga os territórios já dominados na região separatista do Donbass, até a península da Crimeia, anexada em 2014. Com isso, a Ucrânia perderia o acesso ao Mar de Azov, por onde recebe suprimentos e envia a produção do país. O Ministério da Defesa russo disse que os bombardeios da madrugada de hoje mataram 600 militares ucranianos em todo o país e destruíram 60 depósitos de armas e equipamentos. A Rússia tenta impedir a chegada de armas do Ocidente. De acordo com o New York Times, que cita fontes anônimas dos serviços de inteligência americanos, as informações fornecidas pelos Estados Unidos ao exército ucraniano permitiram localizar vários generais russos perto da linha de frente. Até hoje, 12 foram mortos em solo ucraniano. A Rússia admitiu que o apoio ocidental prolonga a ofensiva na Ucrânia.
mas insistiu que isso não vai impedir o país de cumprir com os seus objetivos. E veja a seguir, com taxa Selic de 12,75%, o Brasil volta a liderar ranking de maiores juros reais. E ainda, comerciantes estão otimistas com a chegada do Dia das Mães e as flores devem estar entre os presentes mais procurados. Nós voltamos em instantes, até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 49 minutos. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quinta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Tem gente com espírito empreendedor e isso moveu o Rio de Janeiro no último mês. Foram mais de 5 mil novos negócios. A Junta Comercial do Rio de Janeiro registrou recorde de 5.200 novos negócios abertos em abril, o maior número em 214 anos. Um aumento de 5,9% em relação ao mesmo período do ano passado. E os municípios no topo dessa lista estão Rio de Janeiro com 2.872, seguido de Niterói com 343 e Duque de Caxias com 219 empresas. E ontem falamos sobre a poluição na Praia do Flamengo por conta do esgoto que é jogado na Baía de Guanabara. Hoje é a vez de Copacabana. A forte chuva que atingiu o Rio de Janeiro na noite de ontem fez a poluição aparecer nas areias da praia de Copacabana. Segundo informações, a galeria de água da chuva que desemboca na praia começou a despejar água suja. Funcionários da Águas do Rio, concessionária responsável pelo saneamento, usaram máquinas para remexer a areia e jogar tudo que foi atingido pelo esgoto para baixo. A mancha escura que invadiu a areia da praia assustou os moradores que estavam no local e disseram que o cheiro era muito forte e ficaram impressionados com o volume de esgoto que atingiu a areia e o mar. E a Águas do Rio disse que as elevatórias de esgoto da região estão funcionando e investiga com a prefeitura as causas do que aconteceu. Maria Alice e Juliana, daqui a pouco vamos precisar ir até as praias de Santos, só para fazer uma boa caminhada. Eu fico por aqui. Até amanhã. Anderson, muito obrigada pelas informações e uma ótima noite para você. E ainda no Rio de Janeiro, atendendo a um pedido da defesa de Sérgio Cabral, o Superior Tribunal de Justiça autorizou hoje que o ex-governador seja transferido para o Grupamento Especial Prisional do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, na Zona Norte. Na terça-feira, Cabral e outros 5 presos foram levados da unidade prisional da Polícia Militar em Niterói, na região metropolitana, para o presídio Bangu 1, no complexo penitenciário na zona oeste do Rio. A troca de cadeias ocorreu depois que uma fiscalização encontrou indícios de regalias na prisão da PM. O desembargador convocado do STJ, Olindo de Menezes, disse que há uma decisão do Supremo Tribunal Federal determinando que, por ser colaborador, Cabral não fique na cela com outros presos. Os advogados de defesa do ex-governador afirmaram que a justiça mais uma vez imperou. E vamos falar de economia. O Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, elevou a Selic em 1 ponto percentual. A taxa básica de juros chegou a 12,75%, o maior patamar desde 2017, e o Brasil voltou a liderar o ranking de maiores juros reais. A taxa básica de juros passou de 11,75% ao ano para 12,75% ao ano. A decisão do Copom foi unânime e já era amplamente esperada pelo mercado. Esse foi o 10º aumento seguido da Selic, que atingiu o maior patamar em mais de 5 anos. Em janeiro de 2017, a taxa estava em 13% ao ano. O Banco Central iniciou a alta em março do ano passado para combater a inflação, que está pressionada principalmente pelo aumento dos preços dos alimentos e dos combustíveis. No comunicado, o Copom indicou que o ciclo de alta na Selic vai continuar na próxima reunião, mas que o ritmo de elevação será em magnitude menor.
E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta quinta-feira após elevação dos juros no Brasil e nos Estados Unidos e com os mercados avaliando os próximos passos da política monetária do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos e do Copom. A moeda norte-americana subiu 2,38% e encerrou o dia cotada a R$ 5,016 na venda. Elon Musk conseguiu levantar mais de 7 bilhões de dólares em financiamento para a compra do Twitter com 19 investidores. O dinheiro vai ajudar na quantia que Musk vai ter que investir pessoalmente, cerca de 20 bilhões de dólares. Entre os principais investidores, o príncipe da Arábia Saudita concordou em manter sua participação de quase 2 bilhões no Twitter após a aquisição de Elon Musk. O novo dinheiro arrecadado vai cortar pela metade a soma que Musk precisa pegar emprestado em contrapartida à parte de suas ações da Tesla. O conselho vai investir 1 bilhão de dólares, enquanto a bolsa de criptomoedas prometeu a quantia de 500 milhões de dólares em financiamento. O Dia das Mães é comemorado no próximo domingo e os comerciantes estão otimistas este ano. É isso mesmo, e as flores devem estar entre os presentes mais procurados nesta data tão especial. A Érica já sabe que a mãe gosta de ganhar flores todos os anos. E a dona Naoko já escolheu a preferida. Eu gosto mais de orquídea. Pois é, quando se trata de Dia das Mães, as flores estão os presentes mais procurados. Rosas, tulipas, begônias e a campeã, orquídea. O Rafael está cauteloso, mas espera vender bem este ano. A expectativa é boa, uns 40% em relação ao ano passado de crescimento. Mas a gente foi bem com o pé no chão esse ano. Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas aponta que pelo menos 127 milhões de brasileiros devem comprar o presente de Dia das Mães. 20% desses presentes são flores e elas ficam apenas atrás das roupas, perfumes e cosméticos. Dia das Mães é o queridinho das flores, até porque as flores aparecem como o segundo item mais desejado aí como presentes, de intenção de presente para as mães nessa data, então não pode faltar. E a flor também sempre acompanha, né? O presente para as mães, para as vós, para as tias, as madrinhas e a sogra, a própria esposa, né? Então a flor ela tem esse simbolismo mágico aí para representar essa data. E quem pensa que os presentes ficam apenas naquele buquê ou arranjo está enganado. A Evelyn tem uma empresa de decoração e ela diz que os filhos estão investindo mais. Uma variedade de produtos que você pode associar ao presente, tanto para a mãe, para vários momentos especiais, né? Eu acho que aqui você consegue encontrar bastante variedade. Não importa qual o presente, o tamanho ou o valor. O mais importante é não esquecer dessa pessoa tão especial. Que lindo! E você, Maria? Conta pra gente, você gosta de flores? Ju, eu adoro flores e aceito no próximo domingo, viu? Aí sim, ó, ficou a dica. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Obrigada pela companhia e uma ótima noite para você. Boa noite.